Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a terceira e última parte da aula desse sábado, dia 22 de agosto de 2020, 14h30, estudo de O Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 8, Esquecimento do Passado. Nós paramos na questão 396 e a 397 é a seguinte: nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, né? Aqui caberia a mesma resposta da anterior. Depende de que mundo, né? No mundo de regeneração, mais ou menos nos mundos felizes, aí sim. Nos mundos de espíritos puros, aí plenamente, né? Para quem não se lembra dessa escala, a gente fala sempre dela, são 5 tipos de mundo. Mundos primitivos, a Terra já foi um deles. Mundo de provas e expiação, perdão, que é o que nós estamos. Mundo de regeneração, caminhamos para isso. Mundos felizes e mundos divinos. Essa transição, né, sobre de mundo de provas e expiações para regeneração, as pessoas acham que vai ser num dia, né, uma transição brusca. O planeta já estava em transição há 170 anos, na época da codificação da doutrina, continua em transição e provavelmente mais 170 anos vai estar em transição. Essas transições duram séculos do ponto de vista terreno. Conforme vão desencarnando espíritos, vão reencarnando outros, é um processo lento. Então não tem essa coisa de data, né? 2000, 2012, 2019, as datas que colocaram como sendo até dia, né, para acontecer a transição. Ela está acontecendo e vai continuar acontecendo por muito tempo. Questão 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá reconhecer as faltas que cometeu? Sim, eu já dei esse exemplo na aula de hoje. A doença pode me remeter a uma falta que eu cometi no passado, o tipo de prova que eu tenho de profissão pode me remeter também aos erros do passado, né? Coisas que eu fiz, normalmente eu vou pagar com algo, com alguma semelhança, com alguma relação com aquilo que no passado eu cometi. Então, se no passado eu fui um médico que cometi vários abortos, né, de maneira indiscriminada, possivelmente eu vou pedir a oportunidade de ser um médico para acertar nessa área, para não fazer isso de maneira indiscriminada. A doutrina espírita tem um posicionamento sobre o aborto, né? Que, aliás, essa semana teve uma polêmica. Eu fui na rádio, a moça da rádio até perguntou sobre isso, nem era o assunto da entrevista. O posicionamento da doutrina é o seguinte: quando a mãe corre risco de morte, é permitido do ponto de vista espírita, né? Claro que dentro das leis de cada país, e é isso que a lei no Brasil diz também. Ou seja, a doutrina espírita diz, já há 170 anos, o que a lei no Brasil diz hoje. No caso de estupro, não existe assim, se a pessoa... Kardec não aborda isso, não tem essa pergunta. É lógico, aqui estou falando como trabalhador, alguém que estuda a doutrina há décadas, né? Nós não podemos julgar as pessoas que fazem isso. Se a pessoa falar assim, estou pensando em fazer um aborto, o que você acha? Olha, você é uma ação que terá comprometimento, sim, mas você tem livre-arbítrio, não é? Não julgamos as pessoas. Agora, nós também não deixamos de falar que todas as nossas ações têm consequência, não é? Então, respeitamos. Eu mesmo já atendi inúmeras pessoas que tinham feito aborto. Nós amamos, abraçamos, acolhemos da melhor maneira possível, sem nenhuma espécie de julgamento. Mas temos uma posição teórica que é que o aborto indiscriminado não é uma coisa... Por que eu digo indiscriminado? Porque na situação em que a mãe corre risco de morte, ou uma situação atípica que a justiça julga que deva acontecer, a doutrina respeita esse posicionamento, né? Só não achamos que
porque, como as demais religiões, entendemos que há vida e não devemos interromper a vida. Aliás, eu gosto de falar uma coisa que a irmã Dulce falou, Madre Teresa de Calcutá, aliás, falou essa frase, não foi a irmã Dulce, não. Convidaram ela para uma passeata contra o aborto, ela falou, não, não vou. Falou, mas irmã, né, a senhora é religiosa, não? Ela falou, olha, se vocês me convidarem para ir numa passeata a favor da vida, eu vou. É mais ou menos isso que eu penso. Sou a favor da vida, né? Por isso, pena de morte, aborto, é um atentado contra a vida, não é? Ainda que haja exceções. Aliás, eu não sei se vocês sabem, o Brasil tem pena de morte. Vocês sabiam disso? Na legislação mesmo. Não estou falando da pena de morte que se aplica aí normalmente. Não. Em casos, por exemplo, de guerra, alguém que for considerado um traidor da pátria, não precisa necessariamente ser em guerra, mas, por exemplo, alguém que vender segredos, passar segredos de Estado para outros governos, coisas desse tipo, existe pena de morte. Não existe pena de morte no Brasil para crimes comuns, né? E aí, claro, existe essa discussão sociológica de que tem pena de morte sim para os mais pobres, né, que são executados sumariamente nos presídios, enfim. Mas essa é uma discussão sociológica que não cabe à nossa aula de hoje, tá certo? Bom, a questão 398A. Pode ela ser pior, por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Importante, né, que a resposta vai deixar claro que nós não regredimos. Eu não vou piorar, né? Deus não permite isso. Ou eu posso estacionar ou eu posso progredir, mas regredir não. Agora, imagine um bom jogador de futebol que bateu 100 pênaltis e fez todos os gols. Aí ele vai bater um pênalti e perde o pênalti. Ele regrediu? Não. Ele cometeu um erro que ele já tinha feito outras vezes isso e não tinha cometido. Então, isso pode acontecer. Eu passei por determinadas situações e passei bem por elas, mas numa outra circunstância, quer dizer, é um outro jogo, eu posso falhar naquilo lá. Então, isso não quer dizer que o espírito regrediu. Ele continua sendo um bom jogador de futebol, sabendo bater pênalti, ele só falhou naquela oportunidade. Então é isso que nos diz aqui a resposta. O espírito não regride, mas ele pode, pela circunstância, cometer uma falta nessa vida que ele não tinha cometido na vida anterior. 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior? Nós já falamos isso, né? Se eu olhar para as minhas provas e para as minhas expiações dessa vida, eu vou ter uma pista ou algumas pistas de quais erros eu cometi no passado, de quem eu fui não o nome, né? Mas que tipo de pessoa eu fui, pelas minhas tendências. Aí vem o comentário final do capítulo, né? Então está dizendo que o espírito escolhe por si as provas que deve submeter-se para apressar o seu adiantamento. Com os olhos do espírito, né? Ele fala, não, eu quero passar por essas situações, sei que isso vai me ajudar no meu progresso, então ele escolhe. Encarna, não se lembra, reclama das provas, né? Mas se tivermos a prova e triunfarmos, bom para nós. Se sucumbirmos, não vamos para o inferno, né? A doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, extremamente consoladora. Voltamos para a fila até aprender, não é? Vocês se lembram de uma história? Eu acho que eu contei há 2, 3 aulas atrás, falando de educação, sobre aprender a mergulhar, né? Se eu não sei mergulhar, o que eu faço? Eu volto, subo a escadinha, volto para a fila até aprender a mergulhar. Esse é o processo reencarnatório. Errei, falhei, tudo bem, não vou ficar sentado de castigo, vou tentar de novo até aprender. Ainda, né, para encerrar a nossa aula, o comentário aqui, diz que o espírito integrado à vida corpórea perde momentaneamente a memória, mas que depois poderá recuperá-la, né? É aquela história,
vai recuperar. Mas não exatamente toda assim que chega ao mundo espiritual, né? E aqui uma coisa muito importante, as provas que nós passamos, as expiações, devem ser com resignação, sem murmúrios, sem lamentar, porque senão eu estou passando pela prova, mas reclamando, quer dizer, eu só passo porque eu não consigo sair dela, porque se eu conseguisse eu sairia. Aí não adianta nada, eu tenho que passar compreendendo que aquilo é para o meu bem. Eu costumo dizer na aula do EAD, onde a gente aprofunda um pouco o debate sobre a doutrina, que as pessoas falam, até quando eu vou ter que conviver com essa pessoa difícil, até quando eu vou ter que aguentar essa doença, até quando eu vou ter que aguentar esse trabalho. Eu falo, até quando você disser até quando. Como assim, Edmir? Enquanto aquilo for um peso, vai ser uma prova que você vai continuar passando. No momento em que aquilo já não te preocupa mais, já não é mais um problema, então você está pronto para deixar isso para trás. É confuso isso? Mas não é tanto. Olha só, se aquilo me incomoda profundamente, é por isso que é uma prova ainda, é por isso que ainda aquilo eu falo disso. Então imagine uma situação bem mais simples. Alguém põe um apelido em outra pessoa e as pessoas chegam a matar outras pessoas por causa disso, né? Mas vamos imaginar que a pessoa que recebeu o apelido nem liga. Pronto, ela não está passando por situação difícil nenhuma. Quando eu não me importo mais com aquilo, aquilo não é um problema. Enquanto eu me importo, eu vou precisar passar até aprender a não me importar mais. Assim é com relação às provas. Então, se nós queremos nos livrar de algumas situações, é bom que a gente passe com resignação. Não, é melhor para mim. Quando eu aprender a lidar com isso, eu sei que eu não vou mais precisar disso. Olha, esse é o espírito da coisa, né? Portanto, gente, encerramos. Tem bem um finzinho aqui que fala assim: se eu fui um rico avarento, talvez eu tenha miséria como prova ou expiação. Se eu fui muito duro com os outros, talvez eu tenha um trabalho duro. Se eu fui um tirano, né? Kardec usa a expressão escravidão, mas enfim, um trabalho forçado, né? Se eu fui um filho ingrato, talvez eu tenha a ingratidão dos filhos agora, né? Um preguiçoso, talvez eu também tenha que ter um trabalho muito rígido, enfim. A natureza das provas atuais me diz um pouco aonde eu falhei no passado. Um abraço a todos.